Olá, novamente aqui estamos, a fim de dar continuidade na matéria do segundo bimestre. Terminamos, o assunto sobre revelia, então foi uma oportunidade para desmistificarmos alguns preconceitos em relação à revelia. Muitos achavam que a revelia, ela por si só, presumia-se verossímil a alegação do autor e ele já automaticamente ganhava o processo. E a gente conseguiu chegar ali a algumas conclusões que não é bem assim. Primeiro, que o fato da pessoa ser rével não significa que ela de fato vai perder o processo. É aquele exemplozinho que eu sempre cito da pessoa que fez vasectomia. Ela vai lá, ela confirma todos os fatos que a autora da ação está dizendo, que ele conviveu com ela, que ele tinha relações sexuais com ela, que a princípio ele não tinha conhecimento de ter sido traído, mas que em relação à paternidade ele não era o pai, porque ele tinha feito vasectomia já há alguns anos e refeito o exame recentemente, após a alegação da paternidade, e novamente veio lá comprovado que a possibilidade dele ser pai era 99,9% negativo. Então vejam, ele confessou tudo, ele afirmou como verdadeiro todos os fatos alegados pela autora, mas nem por isso perdeu o processo, porque o objeto final, que era a filiação, essa não tinha como reconhecer. Então, vimos que não são todas as revelias que leva à presunção de veracidade. Há certas questões que, mesmo a parte sendo rével, haverá a produção de provas. Então, esse era o objeto do professor. Levar vocês a entender esse contexto geral da revelia. E agora nós vamos passar para um próximo tópico a respeito das providências preliminares e saneamento do processo. Então, o que acontece aqui? Aqui, conforme eu já pude mostrando para vocês, nós estamos avançando, porque aqui nós estamos trabalhando em regra do procedimento comum no processo de conhecimento. Então, nós estamos avançando. Então, tem lá a petição inicial. O objetivo da petição inicial é levar o juiz a proferir uma sentença. Olha lá que interessante. Para isso, em regra, acontecem 4 fases bem delimitadas no processo civil, que é a fase postulatória, saneadora, instrutória e decisória. O material, o conteúdo que vimos até agora, a gente acaba de finalizar a fase postulatória. Então, a gente viu petição inicial, improcedência liminar do pedido, indeferimento da inicial, as emendas da inicial, vimos as respostas do réu, contestação, reconvenção, o instituto da revelia. Então, a gente finalizou a primeira parte chamada de postulação, que é o momento oportuno para que as partes tragam as suas alegações. Então, o autor traz as alegações dele na petição inicial e o réu traz as suas alegações em sua contestação. Agora, nós vamos avançar. Nós vamos para uma fase chamada saneamento. O saneamento é aquela fase onde o juiz aproveita para reapreciar, ou analisar a petição inicial e a contestação e o processo num todo, e a partir disso proferir uma decisão, ou seja, corrigindo eventuais vícios que o processo eventualmente ainda tenha, porque agora é o momento do juiz fixar quais são os pontos controversos, quais deles já têm provas suficientes para serem julgados e quais deles ainda não têm provas e que vão precisar de provas. Por isso que na sequência virá uma terceira fase, a instrutória, que é onde há as produções de provas. Mas no saneamento é isso.
o juiz vai adotar uma providência preliminar, que é analisar a petição, a contestação, o processo no todo, ver o que o réu apresentou na contestação. Talvez o réu tenha trazido questões na contestação que o juiz vai ter que rever no processo. Então aqui é o momento do juiz corrigir eventuais vícios, fixar quais são os pontos controvertidos, ou seja, aqueles pontos que dependem de prova e precisarão de julgamento, para aí ele ver se ainda é necessária a fase de produção de provas e, na sequência, sentenciar. Ok? Então, olha como essa fase ela é importante para a validade e eficácia processual. O juiz, então, ele precisa aqui tomar muito cuidado, porque se ele continuar o processo sem corrigir vícios, lá na frente vai gerar nulidade. E pode ocorrer dele ter que repraticar todos esses atos novamente. Então é muito importante que o juiz aqui, ele tome cuidado, ele veja se há questões que ainda precisam ser sanadas, os pontos controversos, desses pontos que ainda permanecem controvertidos, se no processo já existem provas capazes de elucidar ou não essas questões. Esse é o papel da fase saneadora. Mas o início dessa fase saneadora, onde o objetivo principal é fixar os pontos controvertidos e corrigir vícios, o início chama-se providências preliminares. Então, o primeiro momento da fase saneadora é denominado de providências preliminares. O que são essas providências preliminares? São aquelas providências que o juiz vai adotar no intuito de normalizar o processo, caso ainda tenha algo a ser sanado. Então aqui é o momento. Por isso que agora é a hora que o juiz vai pegar a petição do autor, a contestação do réu, analisar, ver quais são os pontos controvertidos, ver se uma das partes alegou algum vício nesse processo, ver se esse vício de fato existe, se for o caso, intimar a outra parte para se manifestar. Então, essa é a fase chamada de providências preliminares, ok? O artigo 347, ele traz, na verdade é o artigo 348, ele traz um rol taxativo. Então, o artigo 348 do CPC, ele traz 3 situações taxativas para ocorrer o saneamento do processo, tá? Ou seja, ocorrer a providência preliminar. São 3 pontos taxativos, que são: quando ocorrer a revelia sem o efeito principal, ou seja, aquela revelia que não tem presunção de veracidade. Então, qual é a providência preliminar do juiz? O que o juiz vai ter que fazer? Ele vai determinar as provas que devem ser produzidas. Então, a primeira providência preliminar taxada no artigo 348 do CPC é: houve petição, houve prazo para contestação, o réu não contestou, mas vamos supor que seja sobre direitos indisponíveis, ou seja, não há aquela presunção de veracidade, ou seja, não há o efeito principal. Quais são os casos que não há o efeito principal? São os casos lá do artigo 300, deixa eu pegar aqui para vocês, 345, né? O artigo 345 cita as hipóteses que não há o efeito principal da revelia. Qual é o efeito principal? A presunção de veracidade. Então, aqui, começando o saneamento, e o réu foi revel, e é uma das hipóteses do artigo 345, o juiz não pode fazer o julgamento antecipado do mérito. Ele não pode já aplicar a sentença. Ele vai ter que determinar as provas que precisam ser produzidas. Então, esse determinar as provas a serem produzidas, porque o réu foi revel, mas revel
com base no artigo 345 do CPC, ou seja, não incidiu o efeito principal de presunção de veracidade lá do 344, então aqui o juiz vai ter que tomar uma providência preliminar. Qual é? Determinar as provas que precisam ser produzidas. Então essa é a primeira hipótese em que o juiz aplica a providência preliminar, lá no saneamento. Por quê? Porque a partir do momento que o juiz intimou as partes para contestar, passado esse prazo de 15 dias, contestando ou não, encerra-se a fase postulatória. Então, o réu foi revel. O juiz agora vai fazer o saneamento. Primeiro passo do saneamento, providências preliminares. Ele foi revel. Só que é aquela revelia que não incide o efeito principal do 344. Não há presunção de veracidade. Essa aqui é a revelia do 345 do CPC. Então aqui eu vou ter que adotar uma providência preliminar. Qual é? Determinar as provas que precisam ser produzidas. Tá bem? Então esse é o primeiro... É o primeiro rol, né? É o primeiro dos requisitos do rol do artigo 348 do CPC. É a primeira hipótese. Segunda hipótese: preliminares ou defesa indireta. Então, o juiz está aqui no saneamento, primeiro momento do saneamento, providências preliminares. Para ter chegado aqui, o que já aconteceu? Petição inicial, contestação e os atos que eram necessários para que esses dois atos tivessem acontecido. Então, quando o juiz intimou o réu para em 15 dias contestar, esse réu, ele pode trazer nessa contestação a defesa direta. O que é a defesa direta? É apenas negar os fatos que aconteceram. Chama defesa direta. Ele vai, eu não colidi nesse veículo. Esse contrato aí da forma como está falando, eu não fiz esse contrato. Isso é defesa direta. Ele se atenta apenas em negar o que aconteceu. Mas existe uma defesa chamada indireta. O que é a defesa indireta? Ele não nega. Na indireta, ele vem e fala, não, é verdade, eu bati no carro, eu bati. Eu bati sim. Ele não nega. Só que na indireta, embora ele não negue a ocorrência do fato, ele traz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Por exemplo, extintivo. Eu bati no carro, só que eu já paguei, está aqui o recibo, extintivo. Extingo, porque se ele pagou, não, eu bati sim nesse carro, mas eu já paguei, está aqui, extintivo. Quer ver um impeditivo? Eu bati sim, aquele dia eu estava com vontade de bater, só que já ocorreu prescrição, porque esse acidente foi há 4 anos atrás. E o Código Civil diz que tem até 3 para entrar com essa demanda. Então, impede a cobrança, porque já se passou o prazo prescricional. É um fato impeditivo. Ou então, ele traz um fato modificativo. Eu bati. Só que nós fizemos um acordo. E esse acordo mudou um pouco aí a forma de pagamento, tudo. Está aqui o acordo. Então, vejam que na defesa indireta, o réu não nega. Mas ele traz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Mas na onde que ele faz isso? Na contestação. Então, se na contestação o réu não negou os fatos, mas trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, ou seja, alegou pagamento, ou alegou que já houve uma transação, ou alegou uma prescrição ou decadência, o juiz vai ter que tomar uma providência preliminar. Qual é a providência preliminar? Intimar o autor para se manifestar. Ou então, vamos supor que o réu, na sua contestação, ele trouxe alguma preliminar do artigo 337 do CPC. As preliminares, O que são preliminares? Nós vimos isso. São vícios processuais que o réu pode trazer na contestação, como incompetência absoluta,
nulidade de citação, litispendência, problema de legitimidade, falta de pressupostos processuais. São vícios processuais que o réu pode trazer na contestação. Então, se o juiz, ao receber a contestação, ele constatar que existem preliminares, ele também vai ter que intimar, né, o autor para se manifestar. Ele não pode continuar o processo sem intimar, né, o autor para se manifestar. Como que o autor vai se manifestar? Através daquele instituto chamado réplica ou impugnação à contestação. Então vejam que a réplica ou a impugnação à contestação são sinônimos, né? Réplica ou impugnação à contestação são resultados da providência preliminar. Então o juiz, analisando a contestação, ele vê ou ele presencia que o réu trouxe ou as preliminares do 337 ou fatos impeditivos, modificativos e extintivos, que são a defesa indireta, ele intima então o autor para se manifestar, porque o juiz não pode continuar o processo se na contestação trouxeram ou preliminares ou essa questão dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos, ok? Então, em regra, eu sempre falo para meus alunos, o autor peticionou e o réu contestou. Se essa contestação focou apenas em negar os fatos, não precisa o autor se manifestar novamente. Para quê? Para o autor vir e falar que ele reitera aquilo que está na inicial? Não tem. Então, se o autor peticionou e o réu limitou-se apenas a contestar o que foi alegado na inicial, não tem por que o autor replicar. Agora, se nessa contestação teve prejudiciais de mérito, defesa indireta, preliminares, alegação de fatos ou provas novas, aí tudo bem. Aí justifica-se o autor ser intimado para apresentar a impugnação ou réplica, né, como alguns assim denominam, ok? Então, tá lá, a segunda hipótese, então, do 348 do CPC. Então, primeiro, revelia sem efeito. Então o juiz foi para a fase do saneamento, teve revelia, mas é aquela revelia que não tem o efeito principal da presunção de veracidade. Então aqui eu vou ter que determinar a produção de provas. Então quais provas eu encaro como necessárias? Segunda hipótese, o réu contestou e na sua contestação ele trouxe preliminares do 337 ou então a defesa indireta, supondo lá um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, neste caso, o juiz vai ter que oportunizar a oitiva do autor. Ele vai intimar o autor para em 15 dias apresentar a sua réplica ou impugnação à contestação, ok? E o 348 traz a terceira hipótese, né, que é mais genérica, vícios sanáveis. Então, aqueles vícios que muitas vezes o juiz pode detectar de ofício, né, ou até mesmo a parte trouxe para ele, embora ele deveria ter detectado de ofício, incompetência absoluta. Já imaginaram aquela hipótese do réu ser revel em uma citação ficta? Então, o réu foi citado ou por edital ou por hora certa, e ele é revel. E aí o juiz continua o processo. Não. O que deve acontecer aqui? Ele continuou. Aí veio um curador especial, veio uma das partes e fala, não, mas aqui tem que nomear curador especial para ele. Aí vai ter que nomear curador especial, abrir novamente a oportunidade para o curador poder contestar, ele vai poder contestar de forma genérica. Então, pode acontecer de chegar na fase de saneamento e por um detalhe ou outro ali, o réu foi citado por edital ou por hora certa, né, que são citações fictícias, e até o momento não foi ainda nomeado um curador especial para ele. Então, o juiz vai ter que corrigir. Como que ele vai corrigir? Ele vai nomear um novo, no caso é um curador especial. E o interessante
é que nesse caso vai ter que se repraticar atos, né, da fase postulatória, porque em regra aqui não volta mais a fase postulatória. Mas nesse caso do curador especial é interessante, né, porque vai ter que abrir a oportunidade para ele contestar novamente. E contestar é lá da fase postulatória. Então existem situações, né, que podem comprometer e voltar a um estágio anterior do processo. Embora isso não seja comum, não é a essência do processo permitir esse tipo de situação, mas nesse caso, como houve erro do judiciário em não ter nomeado o curador especial no momento oportuno, vai ter que nomear e abrir oportunidade para ele contestar novamente, tá? Então, aqui são o caso dos vícios sanáveis. Qual é a providência preliminar do juiz? Determinada correção, tá? Então, o artigo 348, ele traz 3 hipóteses de providências preliminares. Então, a primeira providência preliminar, determinar provas a produzir, no caso de revelia sem efeito principal. Segunda providência, determinar a oitiva do autor para impugnar ou replicar em casos de preliminares ou defesas indiretas na contestação. E a terceira, determinar a correção de vícios no caso de vícios sanáveis, tá? É claro que é muito mais amplo do que isso, né? O papel do professor aqui é trazer os comandos, apontar aonde se encontram, mas a leitura de vocês, principalmente numa temática como essa, torna-se imprescindível. O professor agora vai ler, né, o artigo 347 e 348 para sintonizarmos ao que foi dito até o presente momento. Então vamos lá. Primeiro artigo, 347. Está lá. Findo o prazo da contestação, ou seja, intimou o réu para contestar, acabou esse prazo, então independente de contestar ou não, então findo o prazo da contestação, o juiz tomará, conforme o caso, ou seja, conforme as especificidades do caso, as providências preliminares constantes das sessões desse capítulo. Então, finalizou o prazo da contestação, aqui não fala que tem que ter tido a contestação, fala finalizou. Ou seja, com ela ou sem ela, o juiz adotará as providências preliminares. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia, prevista no 344, ou seja, o caso de presunção de veracidade, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não as tiver indicado. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos atos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Então, ou seja, a tempo. Ele não vai poder praticar aquilo que já se venceu, exceto na hipótese que eu acabei de falar, da citação ficta, onde o curador especial não foi nomeado. Então, é revel? É revel, mas ele vai poder praticar os atos anteriores, porque o juiz, no momento em que devia ter nomeado o curador especial, que é um advogado, ele não nomeou. Então, aí é uma exceção, aí vai poder praticar os atos anteriores. Mas, em regra, se não é uma revelia decorrente de citação ficta, aí o réu pega o processo... Não, isso nós vimos no finalzinho da aula anterior. Aí ele pega o processo da onde ele se encontra. Ou seja, ele vai pegar o bonde andando. Então, ali ele não pode mais repraticar atos anteriores. 349, acabou... Produção, isso. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido em 15 dias, permitindo o juiz
a produção de prova. Então está lá, ó, fato impeditivo, modificativo ou extintivo, então poderá ser ouvido no prazo de 15 dias através da réplica ou impugnação à contestação. Ok? Então essas são as hipóteses que o artigo 348 e os subsequentes traz. Mas como providências preliminares, também existem outras hipóteses. Eu não vou ler todos os artigos com vocês, mas eu vou trazer quais são esses exemplos. Então, além do caso da revelia, né, sem o efeito principal, além das preliminares ou defesa indireta, além dos vícios sanáveis, né, que o CPC ali na sequência traz, também existem outras situações que levará às providências preliminares por parte do juiz. Por exemplo, ó, determinar que se manifeste sobre a falta de um pressuposto. Vamos supor que o juiz ali, ao começar o saneamento, ele identifica que está faltando legitimidade da parte. O artigo 317 do CPC diz que o juiz não pode extinguir o processo sem resolução do mérito, sem antes intimar a parte para corrigir. Então, o que o juiz vai fazer aqui? Então, ele vai determinar que se manifeste sobre a falta desse pressuposto. Então, se o juiz identificar a falta de uma capacidade processual, ou de uma das condições da ação, ou dos pressupostos processuais propriamente dito, o juiz não pode extinguir o processo automaticamente. Qual vai ser a providência preliminar dele? Determinar que as partes se manifestem e, quando possível, claro, proceda à correção. Outra hipótese além do rol taxativo. Determinar que as partes se manifestem sobre objeções materiais. Vamos supor que essa questão do fato impeditivo, modificativo ou extintivo não tenha sido trazido na contestação. Não foi trazido na contestação. Mas o juiz pode, objeção material, é o caso dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos, o juiz pode declarar de ofício. Então o juiz, antes de declarar propriamente, ele vai intimar as partes. Por exemplo, prescrição e decadência. O juiz não pode decidir sobre sem antes abrir a oportunidade para outra parte se manifestar. Então, é outra providência preliminar. Ou seja, a questão da defesa indireta não foi trazida no processo, mas o juiz, ao ler o processo, identificou ou um fato impeditivo, ou modificativo, ou extintivo do direito do autor. Então, o que ele faz? Ele intima as partes para se manifestarem. Então, ele não pode sair desse, identifiquei, já vou decidir. Ele tem que intimar as partes para se manifestarem. E isso é uma providência preliminar. Que mais? Provocar a participação de um terceiro, como, por exemplo, o amicus curiae, artigo 138 do CPC, né? O amicus curiae é o amigo da corte. Trabalhei isso com vocês o ano passado, né, na intervenção de terceiros. Então, o caso do amicus curiae, se o juiz ali observar que é o caso de determinar a participação do amicus curiae, ele vai intimar as partes também para se manifestarem. Então está lá, provocar a participação de um terceiro como amicus curiae. Isso é providência preliminar. Que mais é providência preliminar? Vamos supor que chegou na fase de saneamento, tem um menor envolvido e o Ministério Público ainda não está participando. Então o juiz vai intimar o Ministério Público. Então, intimação do MP, artigo 178 do CPC, também é considerada uma providência preliminar. Que mais? Vista ao autor sobre documentos juntados na contestação. Então, vamos supor que eu já havia antecipado isso, né, lá quando estava falando da contestação, na contestação, a parte trouxe documentos. Então, é mais uma razão para o autor poder impugnar ou replicar. Então, o juiz vai intimar ele para se manifestar em 15 dias. Então, se o juiz detectar que na contestação existem documentos, né, novos, documentos que até então não haviam sido mencionados, ele vai ter que oportunizar ao autor para se manifestar. Artigo 437 do CPC. Que mais?
intimar as partes para especificarem provas que indicaram de forma genérica na fase postulatória. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Alguns advogados colocam lá na inicial: manifesta-se por todos os meios de provas admissíveis em direito. Isso é genérico. O aconselhável é que a parte já especifique as provas. Então, manifesta-se pela oitiva das testemunhas tais e tais, que irão demonstrar o fato X, né? Manifesta-se pela produção de prova pericial, a fim de constatar que o requerente, de fato, vem sofrendo alienação parental por parte de sua genitora. Então, isso é especificar a prova e a sua amplitude. E não simplesmente manifesta-se por todos os meios de provas admissíveis em direito. Se isso aconteceu, então, como providência preliminar, o juiz pode intimar as partes para especificarem as provas. Tá, o senhor falou em testemunhal, mas quem são as testemunhas e para qual fato o senhor quer as provas testemunhais, ou quer ouvir as testemunhas? O senhor quer que realize a oitiva de testemunhas? Então, também é uma providência preliminar. As partes sejam, o autor na petição ou o réu na contestação, fez menção de provas, mas não especificou. Então, o juiz, como providência preliminar, ele pode intimar essas partes para especificar a produção dessas provas, que deveria, em regra, ter sido feito lá na postulação, mas não foi feito, tá bem? Então vejam, né? Aqui o professor trouxe artigos, eu vou continuar esse tema, né, no próximo vídeo, providências preliminares de saneamento, mas por hora eu queria trazer a vocês esse contexto geral, demonstrar quais hipóteses o CPC traz, de fato, ele nomeia como providência preliminar, mas aquelas também que demonstram que o rol não é exaustivo. Ou seja, as hipóteses do 348 não é exaustiva. Existem outras providências. As outras providências são essas que trabalhamos agora, tá? Com os respectivos artigos, que eu gostaria que os senhores, né, lessem. Mas, então, eu finalizo por hora a temática e no próximo vídeo a gente continua e até mais.